Bom, pessoal, então nessa videoaula de hoje vou dar uma passada sobre formulários HTML, né, como está o título aqui da página que eu deixei montado. Então a ideia é dar os princípios básicos a respeito da utilização de formulários e os seus principais controles, né, os principais controles que eu posso utilizar para montar meu formulário de entrada para conseguir enviar os dados através aí de HTML. Então, dar uma passada geral nos formulários HTML aí, então. Bom, primeira coisa que é necessário para criar os formulários e esses formulários se apresentarem na página de uma forma adequada, né, é utilizar a tag chamada form. Então, essa tag form é que vai me indicar, né, que eu vou trabalhar com formulário. Então, se eu não colocar ela, não vai ter problema nenhum. Mas é importante que eu defina essa tag form, que por um segundo momento vai ser muito necessário na hora que eu estiver querendo enviar meus dados de uma página para outra, né, que eu quiser submeter os dados do meu formulário, eu preciso aí dessa tag form. Então, tagzinha form, se eu salvar ela e recarregar a página, dá para observar aí que não faz nada. A tag form ela não tem nenhuma informação visual na minha página final, né? No meu resultado final. Bom, então agora nós vamos começar a trabalhar, a montar os nossos controles, né? As nossas entradas de dados através do HTML. Então o primeiro que nós vamos ver, simular aqui um cadastro de qualquer coisa, né? Cadastro de usuário, enfim. Primeira coisa que nós vamos ver é o formulário para exibir caixa de texto. Então é o input type text, que eu vou mostrar aqui. E era isso. No primeiro momento era isso. Então se eu quiser colocar uma entrada de dados dentro da minha página HTML, o mais comum deles aí é o input type text, né, que permite que eu digite alguma coisa dentro do meu formulário. Então o formulário de entrada, o input entrada, né? Input type text, o primeiro deles, mais usado, né? Que é a entrada de digitação. Bem fácil, né? Então a gente usa sempre a tagzinha input e o type é o tipo de entrada de dados que eu quero. Nós vamos ver várias agora à medida da videoaula. Bom, primeira delas, então, o nome, input type text. Posso colocar uma outra que poderia ser para endereço, por exemplo. Input type text também. Ficar um embaixo do outro aí, ó. Né? Ficou um embaixo do outro. Bem, então esse é o primeiro tipo de entrada, primeiro tipo de input. Outros tipos de input que eu posso ter. Um bem comum, quando eu quero enviar as informações, né, quando eu quero executar alguma ação em cima do que eu digitei. Quero criar um botão. Então, um desses inputs que eu posso colocar, input type submit. Submit é para enviar o botão. Vamos ver o comportamento disso. Está lá ele, ó, enviar dados. Quer dizer, então eu criei um botãozinho que quando eu clicar nele, vai enviar o que está aqui. Claro que está vindo para lugar nenhum, mas é um botãozinho clicável aí que eu posso utilizar. Então esse aqui de entrada e um botãozinho que envia para outra página. Outros tipos de formulário, né, de campos de formulário que eu posso colocar. Por exemplo, o sexo aqui, ó. Esse aqui é outro bem conhecido, que é o input type radio, né? Rádio. Masculino ou feminino, né? Dá um BRzinho aqui.
Olha lá. Então aqui eu posso selecionar masculino e feminino. Clicar aqui o que eu quero. Então esse aqui é o input type rádio. É um outro tipo de entrada de dados. Tem vários que eu posso ir utilizando, vou mostrando ao longo da videoaula. Né? Então esse aqui, o do sexo, fica assim na bolinha. Vou mostrar outros aqui. Um cadastro de usuário, se ele é administrador, eu posso ter uma estrutura que vai ser se ele é administrador ou não. Ele vai marcar se ele for. Que seria, por exemplo, o input type checkbox. O que faz o input type checkbox aqui? Ele coloca se o cara é administrador, para me marcar. Se ele for, no caso, né? Então esse aqui é bem tranquilo também. Só muda o tipo, o type muda ali. E conforme tu vai mudando o type, ele vai exibindo diferente dentro do meu formulário. Então não tem muito mistério a criação de formulários HTML. Né? É a tag input. Né? Primeiro momento, né? Tag input, dependendo do type que eu vou colocar, ele vai ter um comportamento diferente na visualização para o usuário preencher o formulário. E agora, né, com essa estrutura aqui, já dá para exibir o formulário ali do lado. Outros tipos interessantes. Ó. Se eu quiser limpar minha tela, ó, tinha criado um submit, né? Vou criar um de limpar. Eu uso input type reset. Opa, se eu não salvar não dá. Ó, aqui, ele chamou aqui de valor padrão restaurar valores. O que faz esse input type reset? Ó? Eu preencho e ele limpa. Limpa o meu formulário. Então esse aí eu posso utilizar, é o input type reset. Então, alguns inputs então. Esse aqui é o input type text. Esse também. Esse aqui é o rádio, botãozinho. E esse aqui é o checkbox. Além desses, eu ainda tenho o reset, que limpa o formulário, e o enviar dados, que envia essas informações, né, possivelmente para outra página. Nós vamos ver a seguir isso aí. Então, esses são alguns dos inputs, né, nós temos outros, mas são as estruturas base para mim trabalhar, algumas das mais utilizadas. Bom, algumas questões aí que são importantes já de ir acostumando a fazer quando eu estou trabalhando com formulário. Uma delas, sempre que eu colocar o input aqui, já vamos acostumar a dar um nome para esse input. Porque vai chegar o momento que eu vou precisar identificar esses caras, né, para poder saber o que o usuário preencheu aqui e fazer alguma coisa com isso, cadastrar num banco, enviar um e-mail, enfim. Preciso identificar o que está sendo digitado ou que está sendo preenchido em cada um deles. Então, para isso, eu preciso colocar um atributo que eu chamo de name, que é o nome. Então, aqui o name vai ser o nome que eu colocar ali, né, o nome do meu input, o nome que ele está relacionado. Por exemplo, aqui, esse input está relacionado ao valor que vai ser preenchido, o valor chamado nome. Então, eu boto input name, nome. Estou dando um nome para o meu input. Ele não vai adivinhar que está relacionado ao texto, né? Então eu preciso informar para ele. O segundo, name, seria o endereço. Endereco. Que também é legal, uma dica boa, não evitar de utilizar aqui acento, cedilha, tracinho. Né? Tentar colocar aí o mais simples possível o texto aí para não dar problema depois na hora de buscar os dados. Bom, então input name, nome. Name endereco. Aqui no rádio, uma coisa importante aqui, ó. Nota que também não vai ter nenhuma mudança visual. Mas olha que importante. Quando eu tenho rádio, né, os dois são relacionados ao sexo. Então eu poderia colocar aqui name mask de masculino, name feminino. Não tem problema. Tá? Só que o que vai acontecer aqui? Ó? Isso já estava acontecendo. O cara vem aqui, preenche.
Aí selecionou o masculino. Selecionou o feminino. Então, nesse caso, ou ele é do sexo masculino, ou ele é do sexo feminino. Ou seja, eu não poderia permitir que o meu formulário deixasse eu preencher as duas opções. Então, como é que eu posso fazer para que ele não permita isso? Vai ter casos que ele vai permitir, que é necessário que o cara marque ali, 2 bolinhas, em contextos diferentes. Porém, nesse caso aqui, eu não quero que ele permita que eu marque as 2 bolinhas. Então, como é que eu posso resolver isso aí? Como todos eles são relacionados ao mesmo contexto, ou seja, sexo, o que eu posso colocar aqui? Ó, sexo. O que eu posso fazer é dizer que os dois têm o mesmo name, ou seja, pertencem à mesma estrutura. Name, sexo. Se eu colocar o mesmo name para os 2 rádios, ó, vou aumentar um pouquinho isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Se eu colocar o mesmo name para os 2, no caso sexo para os 2, olha o que vai acontecer. Os 2 inputs estão com o mesmo. Olha o que vai acontecer. Meu Deus, não deixa eu... Deu uns pau aqui no mouse, mas vamos lá. Sai. Vai carregar. Ó, agora, ó, botei sexo nos 2, mesmo name. Agora ou eu marco um, ou eu marco outro. Então, para eu conseguir fazer isso aí, eu coloco o mesmo atributo chamado name em ambos os inputs. É como se eu estivesse agrupando eles dentro do mesmo contexto. Checkbox. Mesma coisa. Name administrador. Os botões até não é tão importante, tá? Mas assim, entrada de dados é muito importante eu colocar name em todos. Muito importante. Então, coloquei... Já ia acostumando. Criei, coloco name. Criei, coloco name. Então, agora, estão todos aí. Todos com seus names. Então, esses aqui são alguns dos inputs. Vamos ver outras estruturas agora. Também fazem parte de entrada de dados, mas não se chamam input. Outro bastante conhecido é quando eu preciso colocar uma caixa de seleção. Por exemplo, aqui ele vai selecionar a cidade do qual ele pertence. Vou mostrar aqui primeiro e aí já explico. Pô, tá perdendo aqui a orientação. Fazer do jeito que ele quer, então. Vamos ver. Vamos ver aqui então. Pá. Então aqui ele seleciona a cidade que ele quer, do qual ele pertence, a cidade dele. Vamos ver como é que funciona esse select aqui e eu já explico. Dá um BR só aqui. Olha só como é que é o comportamento. Caixinha de seleção. Então ele seleciona o que ele quer. Certo? Então esse aí é o select também, bem interessante, né, a estrutura. Outra, ele pode colocar aqui, querer colocar uma descrição, sei lá, né, o cadastro aí de usuário, ele pode colocar observações. Observações seria um campo que eu pudesse colocar mais
um texto maior do que o input, para colocar observações em mais de uma linha. Então, nós vamos ver outra estrutura, que é um pouco diferente também. Porque quando vamos nos preocupar com a altura aqui que aparece, bom, o que é interessante desse controle aqui? Que eu posso escrever, dar Enter, e ele permite uma quantidade bem maior de caracteres. Eu posso puxar para baixo aqui se quiser ver maior. Então, essa estrutura é a chamada text area. Ele permite que eu digite campos aí, informações dentro de uma estrutura maior do que simplesmente ali o input, que eu vou ter limitações, né? Vou dar um Enter, ele vai se perder. Então não é a mesma coisa. Então o text area é para estruturas maiores. E o select é quando eu quero selecionar alguma coisa. Então esses dois são muito utilizados, bastante utilizados aí na estrutura do HTML. E o que teria de diferente aqui? Bom, uma coisa que eu venho batendo aqui, importante, né? Sempre cuidar da indentação. Dentro do possível que eu tentei manter. Estou tendo aqui um pouco de... Não está tão bem feito, função até da questão visual para a gente poder aprender na videoaula, né? Mas, por exemplo, tudo que eu for digitar ou clicar tem que ficar dentro da tag form. Isso é uma regra. Depois eu entender melhor isso aí, mas é uma regra, já é bom ir acostumando. Boas práticas, sempre bom ir fazendo. Colocar name em tudo. O text area eu me esqueci, mas é a mesma ideia. Name. Name em tudo. E o detalhe aqui importante é que o select tem subitens, que nem uma lista, né? A gente tem o L ali, o L ali. No caso aqui o select ele tem suas opções. O que vai aparecer para o usuário é sempre o que está dentro desses options aqui. É o que aparece para o usuário. Isso aqui. Certo? Então essa é a estrutura. Select, text area e inputs. Então já tem alguma... Já dá para dar uma trabalhada em cima de formulário. Com essa estrutura já dá para montar alguns tipos de formulário bem interessantes aí. Bom, agora nós vamos ver o seguinte. Já vimos o formulário, né, como é que nós montamos. Não estamos preocupados com a cara dele ainda. Mas uma coisa que nós podemos observar já direto é que nós não sabemos, por exemplo, como é que eu faço para colocar um valor dentro do formulário. Vamos pensar o seguinte. Eu quero colocar um valor padrão para o meu nome, para o meu endereço. Quer que a cidade já venha com uma opção marcada? Ou o campo de observação já venha com alguma coisa? Ou melhor ainda, aqui eu tenho botões, só que eu não disse que deveria estar escrito nesses botões. E se nós quisermos trocar o nome, aqui colocar limpar, por exemplo, em vez de restaurar valores. Aqui cadastrar ao invés de enviar dados. Como é que eu posso fazer isso aí? Vamos dar uma olhada. Primeiro falando dos inputs. Quando eu quiser colocar um valor padrão para eles, um valor inicial na verdade, né? Eu uso um atributo chamado value. Então, por exemplo, aqui no primeiro caso, nome, o valor padrão pode ser qualquer coisa. O nome do usuário padrão, que não é tão comum. João, por exemplo. Quando eu carregar a página, ele já vem com o João. Se quiser mudar, eu vou ter que apagar. Ó. Opa. Carregar a página de novo. Tá aí, ó, João. Então ele já vem com o valor padrão. É o atributo chamado value. É o valor que eu quero dar como inicial no meu campo. O valor que ele vai ficar exibindo, ou em alguns componentes, apenas como valor interno desse controle aí. Então, o primeiro nome João, ok, já exibe. No caso eu não vou querer colocar o valor inicial, eu quero que o cara digite o nome, mas ele poderia colocar. Onde eu uso bastante o value? Nos botões. Por exemplo, o value do reset vai ser limpar. O value do submit
vai ser cadastrar. Assim sendo, olha o que vai acontecer. Limpar e cadastrar. Muito mais intuitivo para entender, né? Então essa é a ideia aí dos values nesse caso aqui. Caso visual. É interessante eu colocar values também em tudo aquilo que o usuário possa selecionar, marcar, tudo isso aqui. Importante. Aqui é que não. Eu vou mostrar o caso específico, que o text area não tem value. Mas isso aqui tudo é importante. Por enquanto a gente não vai entrar muito no mérito, né, da importância disso aí. Mas quando vocês começarem a ver aí PHP ou alguma linguagem de processamento do servidor, vocês vão ver que o value faz toda a diferença. É o que está sendo enviado, o que vai ser guardado. Então, vamos acostumar já a utilizar value nos nossos inputs e nas nossas entradas, cujo value não tem nenhum apelo aí visual. Mas é importante. Tá? Então, já pré-acostumando, a mesma ideia do name. Sempre que eu tiver um controle, eu coloco o name e coloco um value. Aqui a gente poderia até pensar que o rádio, né, o value já é o que aparece. Mas no caso aqui não é assim. O rádio, o value é o valor interno. Então vamos lá. Aqui é a mesma ideia, não colocar, evitar acentos e tudo mais. Então value mask, feminino, value, fem. Não vai ter nenhuma mudança visual. Ó, só por baixo. Aqui, ó. Mesma coisa aqui. Aqui nos demais, mesma ideia, tá? Então aqui eu coloco um value relacionado, só evito o acento. Mesma ideia, não vai ter nada visual, porém importante colocar. Então aqui já é bom ir acostumando e aprendendo, colocando o value também, né, quando for uma estrutura que não tenha nada visual, vai acostumando. Já no textiário é o único caso desse que nós aprendemos até agora aí, que é diferente. Se eu quiser colocar um valor inicial, não é no value. Eu coloco entre a abertura e o fechamento da tag. Digite aqui as observações. Fazendo isso, já vem com algum valor padrão. Então o textiário é diferente. O textiário eu não uso o value, eu escrevo dentro dele. Certo? Então essa aí é a estrutura fundamental, né? As principais estruturas para me utilizar no formulário HTML. Então vou colocar aqui um resumo aí do que a gente já viu. Para ficar marcado, né? No caso do input, o type é o tipo de entrada de dados. Type é o que, né? Importante nunca entender como é que é, o que significa. É um atributo. Atributo type é o tipo de entrada de dados. Para todos, atributo name
é o nome da entrada de dados.